Olha só, essa semana, puxa vida, surgiu aqui uma notícia que fez a gente até repensar quanto tempo nós esperamos, né? Nós passamos esperando por esse tipo de notícia. A Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 não representa mais uma emergência de saúde global. Esse anúncio foi feito na sexta-feira e representou um alívio, né, ao mundo. Essa condição de nível máximo de alerta tinha sido declarada pela OMS em janeiro de 2020. Você lembra disso? A gente nem entendia direito o que estava acontecendo, se aquilo mudaria ou não a nossa vida em alguns aspectos. Tudo aquilo marcou o início de um pesadelo da pandemia que matou cerca de 700 mil pessoas só no Brasil. Só que, e é importante a gente te informar, o fim da emergência de saúde global não significa o fim da pandemia. Mas aí, qual é a diferença? A gente vai compreender agora, hein? Ouvindo a médica Margarete Dalcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Doutora, tudo bem? Bom dia. Poxa, domingo de manhã e a senhora aqui trabalhando. Obrigada, viu, por ter aberto esse espaço na sua agenda. Médicos começam cedo, não tem dia de semana ou fim de semana, é assim mesmo. E mesmo que a gente queira, né? Mesmo que a gente queira, acaba acordando cedo, a cabeça está sempre na ativa. Doutora... Bom dia a todos os espectadores e bom dia a você também. Prazer. Muito bem. Muito prazer, muito obrigada. Eu confesso que na sexta-feira nós estávamos aqui ao vivo no jornal e a notícia chegou, assim, né? Aquelas notícias, enfim, notícia que chega do nada. Na hora que a gente noticiou, na hora que eu verbalizei, a OMS diz que Covid não é mais uma emergência de saúde global, e eu imagino que esse efeito na cabeça das pessoas tenha sido muito parecido. Eu dei uma espécie de uma paralisada de, pera lá, é isso que a gente está? Chegamos a esse momento, finalmente chegamos a esse momento, mas é importante ressaltar que a pandemia não deixa de existir. Você não pode explicar para a gente, por favor, a diferença? Isso que fez com que algumas pessoas tivessem, a pergunta é muito boa, né, interpretado de maneira equívoca essa informação. Eu, inclusive, me manifestei imediatamente, até porque havia conversado na véspera e nós já sabíamos que essa informação seria, o diretor da OMS, Dr. Tedros, havia convocado a imprensa para cedinho naquele dia. Então, na verdade, as pessoas precisam entender que determinar o fim da emergência global é quase uma medida, eu diria, ela é simbólica, ela tem uma carga simbólica muito importante, depois de mais de 3 anos vivendo, como eu chamei no meu livro, esse tempo que marca as nossas vidas, para não esquecer nunca mais, né? A nossa vida é partida entre antes e depois da Covid. Eu alertaria já de cara, Elisa, que assim, essa não será a última epidemia das nossas vidas, nós temos que estar preparadas para outras epidemias. Então, essa determinação tomada pela OMS, só a OMS poderia tomá-la, nós dissemos isso muitas vezes, ela quer dizer que algumas medidas administrativas, burocráticas, elas deixam de ser necessárias, algumas exigências, etc. O que nós esperamos é que seja reconhecido que as medidas sanitárias coletivas, e entre elas, eu diria, sobretudo a vacinação para a Covid-19, permanecem mais do que nunca necessárias e indicadas. A pandemia não acabou, ou seja, a transmissão do vírus SARS-CoV-2 continua com as suas novas variantes, a variante Ômicron, suas subvariantes, e a Covid-19 não é uma doença que vai desaparecer das nossas vidas, ela vai permanecer numa certa endemicidade, como nós chamamos. Nós vamos sempre fazer diagnóstico de Covid-19, ela faz parte do diagnóstico diferencial das doenças de transmissão respiratória, quando nós suspeitarmos de uma doença de origem viral num paciente. Então, assim, é preciso fazer a diferença do joio e do trigo, que é o quê? Então, assim, uma medida é administrativa, digamos assim, e outra medida é sanitária. Então, assim, as medidas sanitárias coletivas, a doença continua, a transmissão é planetária, os casos são menos graves e nós devemos todo esse sucesso à vacinação que nós conseguimos, a duras penas, manter numa taxa de alta cobertura. Ouvindo a senhora aqui, até fazendo um paralelo com o Brasil, é a mesma coisa quando nós vivemos, por parte do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o fim da ESPIM, né? A emergência de saúde pública de importância nacional, que era algo mais burocrático para conseguir viabilizar mais rapidamente vacinas ou para liberar uma verba, eventualmente, sem ter de passar por aquele tempo enorme dentro do Congresso Nacional. Então, colocando um fim nesse primeiro aspecto, é mais uma questão burocrática do que sanitária.
Sim, as medidas sanitárias, sobretudo, né, para que ninguém entenda, né, eu vou repetir porque isso Aham. precisa ficar bem claro. Eu já recebi dezenas de telefonemas de pessoas me perguntando, então não é mais preciso vacinar? Não, é o contrário, gente, é absolutamente ao contrário. Mais do que nunca é preciso que nós compareçamos, que vacinemos as nossas famílias, os nossos amigos e que nos protejamos para os tempos que vêm aí. Então, assim, as vacinas para a Covid-19, a vacina bivalente, que é a que está em uso, está liberada para todas as idades e é muito importante que nós consigamos alcançar uma boa taxa de cobertura, sobretudo no momento, vocês acabaram de mostrar isso, que nós estamos vivendo dois problemas gravíssimos no Brasil. Primeiro, nós estamos em plena sazonalidade das doenças virais respiratórias, então há outras doenças que ocorrem nessa época do ano de maneira muito mais frequente do que em outras. E segundo, essa questão da dengue, que é muito grave no Brasil. Então, mais do que nunca, é necessário que nós protejamos todos nós e as nossas famílias, nossos amigos, colegas, etc., com a vacina bivalente e, obviamente, com a vacina de influenza, que já está sendo oferecida no Brasil todo, na rede de centros de vacinação, em todos os postos, está vacinando todas as idades para influenza e é muito importante que seja alcançada uma boa cobertura de vacina para influenza. Mais uma dúvida em relação a essa decisão, doutora. Isso diz respeito ao avanço da vacinação e do quanto nós conseguimos ficar mais protegidos. Tudo bem que a gente não pode falar em 100% da população, porque tem países que não têm acesso nem à saúde básica, né? Que dirá a vacina contra a Covid-19. Isso diz respeito ao avanço da vacinação ou ao movimento natural do vírus, que naturalmente haveria de dar ali uma estabilizada? Como é que funciona essa equação? Olha, na verdade não é bem uma equação, né? Não é nem uma equação, nem uma álgebra, assim, não é isso. Quer dizer, há um fluxo epidemiológico que é esperado. Uma epidemia de doença viral aguda, de transmissão respiratória, né? Ela pode se dar em ondas, como se deu em várias ondas a Covid-19. A questão que se coloca é, ainda poderia haver uma outra onda tão grave quanto foram as primeiras? É pouco provável, porque as cepas mudaram muito, a cepa Ômicron, suas variantes e subvariantes, elas têm se comportado quase como se fosse um novo agente, né? Um novo vírus, porque elas são tão diferentes do vírus original, ancestral, descoberto em Wuhan, na China, muito diferente. Porém, a transmissão existe, elas ainda têm aquele R, né, que a gente chama a taxa de transmissibilidade de um caso a outro, muito grande. Então, assim, existe transmissão sim, ela é planetária e ela provoca casos menos graves. Então, qual é o efeito prático que nós temos visto hoje no mundo inteiro e particularmente no Brasil, onde nós tivemos aquela situação muito dramática de hospitais superlotados, pessoas esperando, morrendo sem oxigênio e tudo aquele horror da nossa memória. Na verdade, o que nós temos hoje são casos menos graves, muito menos graves, eles ocorrem, né? Eu tenho vários pacientes nesse momento que estão com Covid-19, amigos, etc. Então, a conduta é, eles estão vacinados ou não estão, se não estão, vão vacinar daqui a 4 semanas, que é o que nós recomendamos, e se estão, ficam isolados durante 5 dias e depois é vida que segue normalmente. Os pacientes que estão internados são muito raros, são em geral pessoas muito idosas, ou portadoras das chamadas comorbidades. Então, a vacina protege muito contra a gravidade de doenças, a severidade das formas ocorridas e contra a morte. Então, visto isso, né, o que nós esperamos é que essa decisão tomada pela OMS, eu disse isso de maneira muito clara, né, e eventualmente pode não ter sido interpretado de maneira correta, é que isso não signifique que a desigualdade de acesso a vacinas, insumos e, sobretudo, preparo para outras epidemias continue se fazendo da maneira tão iníqua como nós temos visto. Quer dizer, quando nós olhamos, por exemplo, o mapa do mundo e vemos a África com países que não chegam a 1/4 da sua população vacinada, isso é absolutamente inaceitável. Então, no Brasil, nós conseguimos, né, a comunidade médica, acadêmica, os profissionais de saúde e mesmo a sociedade civil, ela teve um papel muito importante na reivindicação e na obtenção de vacinas. As instituições públicas brasileiras, né, como Butantan,
Butantan, Fiocruz. Quer dizer, nós todos tivemos juntos um papel muito importante e vale dizer, né? Enfim, eu tenho que dizer isso porque é verdade, a imprensa brasileira, né, escolheu o lado certo, né? Ela nos ouviu o tempo todo, então tirava dúvida, mesmo quando nós não estávamos no ar, vocês nos perguntavam coisas e nós esclarecíamos, porque é nosso dever fazê-lo. Então, assim, eu acho que tudo isso resultou que o Brasil tivesse, apesar de muitas adversidades, nós tenhamos conseguido uma taxa de proteção vacinal. Agora, nós precisamos urgentemente que as pessoas tomem essa decisão da administrativa, digamos assim, da OMS, como um estímulo para que vacinem as suas famílias, para que compareçam e para que nós mantenhamos as medidas sanitárias que resultaram, a despeito de tudo, num bom resultado, num bom produto, digamos. Muito esclarecedor a gente poder ter acesso a toda essa informação que a senhora nos traz. E só acrescentando, já que a senhora citou aqui a imprensa, não existe imprensa séria que faça algo diferente que não seja consultar a fonte segura, que são os médicos, né, que são os cientistas, que são os estudiosos. Essa é a missão da imprensa séria. Então, a gente só foi um espelho daquilo que vocês são. Nós somos apenas um espelho dos fatos. E agradeço aqui a senhora, a Margarete Dalcomo, presidente da Associação Brasileira de Pneumologia, porque informação é um tesouro para as nossas vidas. Informação salva vidas. Obrigada por essa entrevista. Obrigada, bom domingo. Obrigada, tchau, tchau.